Olá, pessoal! Vamos então iniciar nossa primeira semana de aula do PET 7, né? Nós terminamos o PET 6, né? Vamos pegar firme agora, pessoal, que ainda está atrasado nas atividades, pegar firme, colocar em dia, né? E se você ainda não fez as atividades anteriores, vamos fazer as recuperações, né? Nós vamos ter aí, certo? Então, pessoal, para essa semana nós vamos estudar a hidrosfera, tá? Nós vamos falar sobre as águas, né, do planeta Terra, né? Hidrosfera, né? Lembra que nós falamos lá das diferentes camadas da Terra, né? Das diferentes separações. Então nós temos a atmosfera, que é o ar, né? A camada formada pelos gases que envolve nosso planeta, né? A litosfera, que é o solo, né? As rochas, né? Do planeta. E nós temos a hidrosfera, que é a camada das águas, né? Os oceanos, os rios, os lagos, as geleiras, né? A água também em estado sólido. Parte tá até, tá, inclusive, está na própria atmosfera, né? O vapor de água que está na atmosfera também a gente considera, né? Parte da hidrosfera, certo? Então, a hidrosfera então vai ser toda a parte líquida contida no planeta, né? Toda a parte de água, né? A superfície do planeta Terra é coberta na sua maior parte por água, ó, 70% da superfície. Quer dizer que o planeta todo é 70% água? Não, gente, nós estamos falando da superfície, a parte superficial, né? Nem se eu pegar minha mão aqui e fazer um punho, né? Nós estamos falando da parte de fora. O que está dentro não entra, né? Na verdade, nosso planeta, a maior parte dele é formado por rocha, né? Rochas é, sólidas ou derretidas, né? O magma. Mas a superfície do planeta, 70% da superfície do planeta é recoberta por água, né? E os outros 30% são as terras emersas, né? Os continentes e as ilhas, certo? Olha lá, dessa água que está na superfície do nosso planeta, 97,2% está nos oceanos, né? Ou seja, 2/3 da superfície do planeta são cobertos por oceano. Por isso que normalmente quando a gente vê falar da Terra, o pessoal fala o planeta azul ou o planeta água, né? Porque visto do espaço, o nosso planeta ele é quase totalmente azul por causa da água que cobre ele, né? É, olha lá, as águas continentais possuem um percentual bem inferior sendo encontradas. Então, as águas continentais que estão no continente, né? Na parte das terras, são os rios, os lagos, né? Que são que é a água em estado líquido, né? Parada ali. As geleiras, que basicamente é o mesmo que um lago, mas no caso a água está em estado sólido, né? Que também vai ser a maior quantidade de água doce que nosso planeta tem, a gente vai ver isso. Os aquíferos e lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, né? As nascentes e tudo mais. E as águas contidas na atmosfera, que dão origem às chuvas, né? Às precipitações, certo? Vale lembrar que a água potável é só essa que está no continente, que é apenas 2,8%. Todo o resto, que é a água dos oceanos, ela é imprópria para o consumo, tá? Nós não podemos beber água salgada, água do mar, faz mal, né? Causa dano ao nosso organismo, certo? Então, ó, olha lá, esse gráfico mostra bem como funciona o total de água no mundo. Olha lá, oceanos, 97%, aqui ele está colocando aproximado, tá, gente? Para ficar mais fácil. Porque aqui vocês viram que está 97,2, é o número exato. Mas para ficar mais fácil, a gente arredonda aqui no caso para baixo. Então, oceanos, aproximadamente 97%. Água doce, apenas 3%. Olha lá quanto, que diferença, né? Uma quantidade muito pequena de água, da água do nosso planeta é doce. Dessa água doce, nós vamos aqui para o segundo. Ela mostra o total, olha lá. 79% dessa água doce está nas calotas polares. O que são as calotas polares? A, a, o gelo do Polo Norte e do Polo Sul, né? Lembra? Sempre que você procura Antártida ou Ártico, você vai ver Polo Norte, né? Você vai ver aquelas imagens congeladas e tudo mais. É
as calotas polares, tá? 20% são águas subterrâneas. O que é água subterrânea? São os lençóis freáticos, aquelas porções de água que estão dentro do planeta, né? Que infiltrou e fica acumulado lá, né? Quando, por exemplo, uma pessoa faz um poço artesiano, ela está pegando água dessa água subterrânea, tá? Ela está tirando desse lençol freático, tá? E olha só, 1%, tá? Só 1% da água do nosso doce do nosso planeta é água superficial, que nós vemos aqui, ó, são lagos, 52%, a maior quantidade de água doce tá então fora a água doce superficial líquida são os lagos. A umidade do solo, a água que está no solo, não a subterrânea, né, mas a que está no solo ali, em poças ou em pequenas lagoas, laguinhos e tal menores, né? 8% no vapor da atmosfera, olha lá, 8%, só isso, né? A água acessível para plantas que estão nas plantas, né? Estão ali nas áreas com plantas, e apenas 1% são rios, né? Quando a gente pensa em água, a gente sempre pensa primeiro nos rios, né? Oceanos e rios. Mas os oceanos representam apenas 1% de toda a água doce superficial, né? Se a gente for pegar da água como um todo, não dá nem isso, 1%, né? Então, para vocês verem o quanto é importante, pessoal, a gente nós cuidarmos da água, porque ela é um recurso escasso. Ela é renovável, mas ela é escassa, né? Apenas 3% é potável, olha lá. A 3% é disponível para o ser humano, né? Para o nosso consumo e dos animais. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com poluição e coisas do tipo, né? Olha lá. Então, aí, como que essa hidrosfera foi formada? Porque nem sempre o nosso planeta teve água. No início da sua formação, ele não tinha água. Era apenas uma grande bola de fogo, né? De rocha derretida, né? E gases e tudo mais, né? Essa formação, então, ela vai acontecer lá há bilhões de anos atrás, a partir de gases expelidos do interior do planeta por vulcões e geysers, né? O gás que estava no interior, né? A umidade que estava ali, e também vai vir parte também dessa gases, dessa umidade, vai vir com meteoros, né? Que caem no nosso planeta. E aí, com o resfriamento do planeta, esses vapores que estavam ali em volta começam a se condensar. O que é condensar? O vapor passa para o estado líquido. Lembra que você já deve ter estudado isso em ciência, se não, vocês veem agora. A água ela tem 3 estados, né? 3 formas: líquida, gasosa e sólida, né? A líquida é a água que a gente conhece, né? Gasosa, o vapor de água, e sólida, o gelo, né? Quando um gás, ali água gasosa, passa para o estado líquido, isso se chama condensação, tá? Então, passou do estado líquido para o estado do estado gasoso para o estado líquido, né? Que é o que a gente chama de chuva, né? Que aí ela vai se precipitar e vai cair como chuva, né? Como está no estado líquido na superfície da Terra. E aí isso vai dar origem às águas do nosso planeta superficiais. Vai dar origem aos oceanos, os rios, lagos e geleiras, que vão, desde então, sofrer alterações, modificar, mas manter essa composição. Então a gente pode dizer que a água que nós bebemos hoje, que está dentro do nosso corpo, né? Nós, seres humanos, 70% do nosso corpo é água. Toda essa água, ela está nesse planeta desde que surgiu. É a mesma água que está sendo reutilizada, reformulada ao longo de todos esses bilhões de anos que o nosso planeta possui ela, que ele existe, que possui água, né? E ela é extremamente importante, porque sem ela, olha lá, ela não existiria vida. Ela foi um dos requisitos para o surgimento das primeiras formas de vida, né? A teoria científica diz que as primeiras formas de vida surgiram na água, tá, gente? Aqui a gente deixa um pouquinho de lado as crenças religiosas, tá? Por mais que nós acreditemos e tal, nós temos que colocar um pouquinho de lado. Dentro da ciência, as formas de vida vão começar
na água, né? As primeiras formas de vida ali vão surgir, né? Pela combinação de certas substâncias, certas coisas, vão dar origem a essa vida, tá? Nessa parte aí a biologia sabe explicar melhor, as ciências, né? Mas ela vai ser importante, porque é onde vai começar a surgir a vida, e por muito tempo ela vai ser a única área onde vai ter vida, né? Por muitos milhões e milhões de anos, a vida só vai existir na água, né? Então, olha lá, apenas uma pequena parte da água no nosso planeta encontra-se própria para o consumo, né? Que eu falei para vocês, os rios, lagos, lençóis freáticos e tal. Então, a gente precisa preservar, cuidar dessa água, porque por mais que exista o ciclo da água, que a gente vai ver, falar sobre isso daqui a pouco, que ele é o movimento que renova a água, né? Que faz com que ela continue circulando no nosso planeta. Se a gente destrói as nascentes, se a gente com a nossa atividade, com a atividade humana, ocorre a erosão, né? A destruição do solo e a sedimentação do rio, que bloqueia o fluxo dos rios, né? Sujeira, sedimentos dentro dos rios e a poluição também dos cursos e reservas d'água, a gente vai fazer com que essa água, que esse recurso se torne escasso, acabe, né? Ou exista pouco, né? Dizem que no futuro a água vai valer mais do que o petróleo ou do que o ouro, né? Por quê? Vai ser pouco lugar que vai ter. Por isso o Brasil é tão importante para nós, principalmente aqui no Brasil, cuidar tanto dessa água, porque ela é um recurso extremamente valioso. E o Brasil tem uma quantidade muito grande de água, água potável, né? Não, mas é claro, nós também temos que cuidar da água dos oceanos, porque elas também são muito úteis, né? São necessárias. Por quê? Elas são a moradia de muitos seres vivos. Olha lá, muitos seres vivos sobrevivem nelas, o que inclui as algas e os fitoplânctons, espécies responsáveis pela maior parte da emissão de oxigênio na atmosfera. Muita gente pensa erroneamente, erradamente, que a maior quantidade de oxigênio vem das florestas, né? Até o pessoal fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, mas tecnicamente não é. São os oceanos, né? Os plânctons e algas que existem, né? Que são seres vivos, né? Algas são plantas e os fitoplânctons são espécies animais que existem dentro do oceano e que fazem essa geração de oxigênio, tá? Eles é que são o pulmão do mundo. Por isso que é tão importante cuidar do oceano, tá? É, claro, a gente tem que cuidar das florestas. Não quer dizer que a gente pode acabar com todas as florestas do mundo. Mas o verdadeiro pulmão do mundo é o oceano, por incrível que pareça, certo? E também porque ela é a moradia de outros animais, né? A gente precisa também da pesca, né? E de outros, de certo do uso de animais e tal. E nós temos que cuidar deles para que não acabe também, né? Por isso que nós precisamos preservar a hidrosfera, tá? E aí vem a questão do ciclo hidrológico que eu estava falando para vocês, que é o que nós chamamos também de ciclo da água, tá? Muitas vezes vocês vão ver mais é o nome ciclo da água. Então, ciclo hidrológico ou ciclo da água. Então, lá, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é o movimento contínuo da água dos oceanos, continentes e na atmosfera. Então, é o movimento, a circulação da água no nosso planeta. Olha lá. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, né, que fazem com que ele aconteça, que provocam a evaporação da água dos oceanos e dos continentes, né? Então tá ligado com a evaporação, lembra lá dos três estados da água? Então lá, o ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida na Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos, né? Por quê? Se você tem pouca água, se não há um ciclo da água ali, não tem água naquela região, o clima ali vai ficar mais quente, vai ficar seco, né? Se há bastante água, vai ser um clima chuvoso, uma região com um clima mais chuvoso, com maior presença de água, com temperaturas mais baixas, né? Se faz muito frio, vai ter neve, então vai fazer frio, e por aí vai, né? Então,
O ciclo da água acontece em 5 etapas. Vamos ver lá cada uma delas. Primeiro, depois nós vamos ter uma imagenzinha que mostra melhor para vocês. Primeiro, o calor irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. O que é isso? A transformação da água do estado líquido para o gasoso, né? Então, ó, deixa eu passar aqui, pegar a imagem para vocês. Olha lá. Então, nós temos aqui a água dos oceanos, dos rios e tudo mais. Ela vai ser aquecida pelo Sol, né? Pelo calor do Sol, da atmosfera, e vai evaporar, se transformar de líquido para gasoso e vai ir em direção à atmosfera. Então, essa é a primeira etapa. A água dos rios e oceanos e lagos e tudo mais vai evaporar e ir para a atmosfera. A segunda etapa, esse vapor ele vai esfriar, né? Porque quanto mais alto você vai, mais frio fica, né? A gente falou sobre isso quando a gente falou da altitude, né? Quanto mais alto, mais frio. Então, ela chega lá na atmosfera a quilômetros e quilômetros de altitude e ela vai esfriar e vai se transformar, condensar, né? Em gotículas, que vai formar as nuvens e nevoeiros. Então, a nuvem que você vê nada mais é do que a água que está se passando do estado gasoso para o estado líquido, né? E aí depois vai acontecer a chuva. Então, olha lá. Nesse momento ocorre o processo de condensação. Olha lá. A transformação do estado gasoso da água para o estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensa no ar, né? Então, olha lá. Vamos lá na imagem de novo. Então, a primeira etapa, nós vimos, a água evaporou e foi em direção à atmosfera. Chegou na atmosfera, ela se resfria e condensa. Então, a água passa do estado gasoso de volta para o estado líquido, tá? Então, ela vai se transformar no estado líquido e vai ficar armazenada na atmosfera, nas nuvens, né? E aí vem a terceira etapa. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação. O que é isso? As gotículas suspensas no ar se tornam pesadas, né? Porque até um ponto ela se mantém ali, porque ela é muito pequenininha, então ela não tem peso para cair, ela vai ficar parada lá. Mas chega um ponto que junta tantas gotículas, tanta coisa, ela cresce que o peso dela já é grande o suficiente para a gravidade fazer efeito e ela vai cair. E ela cai na forma de chuva. Existem outras formas de precipitação? Existe, olha lá. Em regiões frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou granizo, né? Então, quando tem uma chuva de granizo, é que a temperatura baixa muito. E aí a água que normalmente só o vapor passaria direto só para o estado líquido, ele passa para o estado líquido e aí a água, por causa de estar muito fria, ela congela. E aí cai o granizo, que é a água congelada. Ou quando acontece isso, também pode acontecer a neve, que aí esse resfriamento é um pouquinho mais devagar, né? Então, se a temperatura diminui muito, mas não tão rápido, forma a neve, que ela forma devagarinho, ela congela devagar. Quando congela rápido é o granizo, né? Por isso que aqui na nossa região é mais normal, quase não acontece a neve, porque não é a temperatura não abaixa devagar. Quando acontece é muito rápido e logo volta, né? Que é a chuva de granizo, né? Então vamos lá no desenho de novo. Primeira etapa, evaporação, né? Passou do estado líquido para o gasoso. Segunda etapa, esse gás, essa água em forma de gás, vai resfriar na atmosfera e vai condensar, volta a se transformar em água, vai ficar armazenada na atmosfera. Quando ela ganha peso, né, quando ela fica pesada o suficiente, ela vai cair como precipitação, como chuva, né? Ou então, se a atmosfera, se houver um resfriamento muito rápido da atmosfera, ela vai se tornar neve ou granizo, mas da mesma forma, vai precipitar, vai cair na superfície da Terra. E aí vem a quarta etapa. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície, quando chove, quando neva, vai ocorrer a infiltração.
Ou seja, essa água ela vai entrar dentro do solo. Parte dessa água vai ser absorvida pelo solo, né? E vai ir em direção aos lençóis subterrâneos, os lençóis freáticos, né? Olha lá no desenho. Então essa água vai chegar aqui, né? Precipitou, olha lá, e vai chegar na superfície da Terra, né? Na litosfera. Parte dela vai ser infiltrada. Olha aqui no desenho, ó, nós temos a parte, a água está sendo absorvida, né? Está entrando e formando um aquífero, né? Uma água aqui no interior do da superfície da Terra. Parte dessa água pode sair como nascente, que é o que vai dar origem aos rios, né? E parte vai continuar aqui dentro ou vai chegar até os oceanos por debaixo da Terra mesmo, tá? Então, a infiltração ela foi absorvida pelo solo e passou a fazer parte do lençol freático, tá? E a última etapa, essa água que se infiltrou, então, ela vai ser absorvida pelas plantas, que vão utilizá-la e devolver à atmosfera, tá? No processo de transpiração, certo? Então essas plantas vão liberar ela, que vai voltar para a atmosfera. E aí essa água vai formar também, né, os rios, né? Parte também dessa precipitação, além de ser infiltrada, ela vai correr pela superfície, dando origem aos rios, vai dar origem aos lagos também, né? E aí vai voltar no início. Essa água de rios, de lagos, dos oceanos, e a que foi liberada pelas plantas e pelos animais, ela vai voltar a ser evaporada, né? Vai voltar à atmosfera, reiniciando o ciclo. Por isso que a gente chama de ciclo. É um processo que está sempre se repetindo, né? Chegou na etapa final, reinicia e começa tudo de novo, né? E aí nesse processo também, a água que está presente nas plantas, ela pode ser absorvida pelos animais, né? Então parte dessa água que foi absorvida pelas plantas vai ser liberada pela transpiração das plantas. Mas os animais vão comer as plantas, alguns animais. E ela vai fazer parte do corpo das plantas, dos animais, e ele também vai liberar como essa água, né? Olha lá, não podemos esquecer que os animais também apresentam água no seu corpo, inclusive nós, seres humanos, né? Nós somos animais, né? Por mais que nós sejamos racionais e tudo mais, nós somos animais. Essa substância vai fluindo pela cadeia alimentar, né? Que um animal come a planta, absorve a água que estava nela. Outro animal come aquele animal e absorve a água daquele que estava naquele animal. E os animais também ingerem a água, né? Todo mundo, todo animal, e todo ser humano precisa beber água, senão ele morre, né? As plantas liberam a água por meio de transpiração e também liberam água em estado líquido, né? Gutação, né? Quando ela solta ali um pouquinho de água, tá? E os animais também vão liberar água no ambiente, né? Por meio de urina, fezes, né? Quando faz xixi, quando faz cocô, respiração, né? Quando a gente respira, às vezes sai, né? Gotículas de água e a transpiração, suor, né? Todo mundo passa por esse processo, certo? E também o processo de decomposição. Quando uma planta ou um animal morre, ele vai liberar a água que estava ali no seu corpo, inclusive nós, seres humanos. Parte do nosso corpo é formado por água. Quando morre, na decomposição, essa água é liberada de volta no meio ambiente, tá? E aí reinicia o ciclo, como eu falei para vocês, vai fazer esse ciclo, vai tudo começar. Volta a água aí, evaporar aí para a atmosfera e recomeça todo o ciclo, tá? Então aqui eu só coloquei para vocês esse mapinha mental, né, que ajuda a gente a entender. Ciclo da água, então, né, a água H2O, garante o movimento da água pelo meio físico e pelos seres vivos, né, pela natureza, depende da energia solar, né, é dividida em etapas, né, a evaporação, a evapotranspiração, né, que é a liberação da água pelas plantas, né, a condensação, a precipitação, que é a chuva, e a infiltração, que é a água entrando na Terra, né. Nós vimos 70% do nosso planeta coberto por água, grande maioria nos oceanos, e aqui esse desenho mostra essas etapas, né, a evaporação da água, que vai ser condensada quando resfria,
cai sob forma de precipitação, chuva, neve ou granizo, parte infiltra, parte vai formar os rios e oceanos e inicia todo o ciclo de novo, né? Por que é importante? Porque garante que a água seja usada e retorne para o ambiente, permite o uso pelos seres vivos e garante a realização de atividades humanas, né? Isso eu nem comentei, mas é bom ver aqui, como a geração de energia, né? Porque nós temos, por exemplo, as hidrelétricas que geram energia usando a força da água, né, dos rios, né, e as atividades industriais, né, porque a gente precisa de água para produzir bens e produtos que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, para essa semana é isso, pessoal. Qualquer coisa, dá uma pesquisadinha. Lembrando que eu tô no Facebook, Professor Elias Silva, só procurar lá, tá? E estou à disposição, certo? Um abraço.